Olá, meu querido amigo, minha querida amiga, que bom ter você aqui para o nosso último estudo desse trimestre. Lembrando que a nossa lição desse trimestre foi alusões, imagens e símbolos. Então, olha só, esse é o 13º ou a 13ª semana e temos por título Imagens do Fim. Então, para finalizar o nosso estudo, que foi muito legal, sobre histórias que nós víamos lá atrás, né, então no Antigo Testamento, e víamos lições para os nossos dias e também para o futuro. Hoje não vai ser diferente, nós vamos abordar 3 histórias. Mas antes de começar, eu gostaria de perguntar para você: você está acompanhando o nosso estudo Ensinos de Jesus toda segunda-feira às 8 horas? Na última segunda-feira que nós tivemos agora, nós estudamos sobre a morte. E olha, é um tema muito importante para você aprender. Por quê? Porque a mídia prega muito contra, né? Então, nesse estudo, nós vimos exatamente o que a Bíblia tem a nos dizer. E, para nós estudarmos também a nossa lição, nós precisamos da nossa Bíblia. Você já está com a sua Bíblia aí? E também uma caneta, né, para fazer as anotações pertinentes com o nosso estudo, ok? Então, não se esqueça de se inscrever no canal para não perder nenhum conteúdo. E nós vamos para a nossa oração, para então entrarmos na lição, ok? Ore comigo nesse momento. Querido Pai que estás nos céus, muito obrigado, ó Pai, por mais um estudo que nós vamos ter aqui. Pedimos que o Senhor seja nosso guia nesse momento e que tudo que formos falar ou fazer aqui seja para a sua honra e para a sua glória. É isso que pedimos, em nome de Jesus. Amém. Então, como você já deve saber, e como eu já falei anteriormente, a lição dessa semana é Imagens do Fim, tá? O verso para memorizar está lá em Jonas 1:9. Eu espero que você pegue aí na sua Bíblia também, vai ter na tela, mas quando você vai pegar na Bíblia, você vai tendo mais familiaridade com o texto, tá? Mais familiaridade para buscar onde está tal livro, né? Então isso vai facilitando a sua jornada pela Bíblia. Jonas tem 4 capítulos e é uma história muito bacana. Nós vamos ler vários textos de Jonas, mas agora, para começar, nós vamos ver o verso 9. Olha só o que diz. E ele lhe respondeu: Sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu que fez o mar e a terra. Quando você ouve essa frase, que fez o mar, né? Opa, deixa eu ver aqui. Que fez o mar e a terra, exatamente. O que você lembra? Eu, quando vejo alguma menção assim, de que Deus é criador e fez algumas coisas, ou tudo, né? Eu lembro lá de Êxodo 20, tá? Então eu vou pegar com você aqui, Êxodo 20, versículo 8. Olha só o que vai trazer. Tem outras partes da Bíblia que também trazem essa expressão, o Deus criador que fez tal coisas. Você também pode ver lá em Apocalipse 14, quando vai falar das 3 mensagens angélicas. A primeira fala exatamente sobre isso, olha só. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. E o verso 11 diz assim: Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Então você vê que é uma clara referência, né, aos 10 mandamentos. Então é importante que a gente tenha esse conhecimento. Sempre que você vê alguma frase, alguma menção a Deus como Criador, vai remeter ao 4º mandamento, tá? Que fala exatamente do sábado. Então, nessa semana, como eu já disse, nós vamos concluir a nossa lição. Então, olha só quanto conhecimento que nós tivemos aqui. E eu espero que você comente aqui embaixo qual que foi a lição que mais te chamou a atenção. Para mim, teve várias lições aqui, foram muito importantes. A gente viu histórias da Bíblia de uma outra forma. Então é muito importante para a nossa carreira espiritual. Por isso que a gente precisa diariamente estar aí buscando a palavra de Deus, né? E a lição é um modo, ok? Então olha só, nós vimos várias histórias, vou ser repetitivo aqui, que nos apontam mensagens do fim, ou eventos do futuro, né? E nessa semana nós vamos ver 3 histórias, olha só que bacana. Jonas em Nínive, a queda de Babilônia e também a ascensão de Ciro. Vocês vão ver que a profecia para Ciro, e imagina, não, eu não vou deixar para o dia, mas essa história de Ciro é muito interessante para você ver o quanto Deus ele se preocupa até com pessoas que não são do povo dele. Então a gente vai ver isso na história de Ciro, tá? Se você está com a lição aí, você vai ver o segundo parágrafo que diz assim: assim como nas outras histórias que examinamos, esses relatos históricos têm significado profundo para cada geração. Então, a gente tem que entender que na lição, aliás, na Bíblia, nada ali está à toa.
não é uma coisa que foi escrita e só para encher linguiça, não. Aqui são histórias para os nossos dias, para os nossos filhos, para os nossos netos, para trás, para todo mundo. Então, tudo aqui a gente sabe que foi inspirada por Deus, né? Como a gente fez aí nosso estudo sobre as Escrituras, que foi o primeiro estudo lá no Ensinos de Jesus, tá? Continuando aqui, olha só, também tem relevância especial para gerações que vivem antes do retorno de Cristo. Nós vemos através das profecias, principalmente ali em Mateus 24, que vai falar sinais do fim, que tudo está se cumprindo. Ali, eu vou até abrir com você, Mateus 24, um texto muito interessante, e só para você ter uma ideia, foi através do Mateus 24, 14, o versículo 14, que esse canal foi ao ar, tá? Em 5 de julho de 2024. Vai fazer um ano já em julho. Então, olha só, Mateus 24, se você abriu aí na sua Bíblia, você vai ver que é o sermão profético à destruição do templo. A partir do verso 3, o subtítulo é O Princípio das Dores. Então é uma lista grande de coisas que iam acontecer antes de Jesus voltar. E o 14 que eu citei anteriormente diz assim: E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Olha só que bênção. Quando esse evangelho for pregado a todo mundo, então vai vir o fim. E aí, o que você está fazendo para essa mensagem ir a todo mundo nesse mundo? Então a gente tem que fazer a nossa parte, né? Nós não podemos assistir a volta de Jesus de camarote, a gente tem que estar na atividade, ok? Então, tudo isso nós vemos que vai nos ajudar a entender um pouquinho mais da verdade presente, ok? Então é isso que nós, através de todos os estudos, nós estamos procurando, a verdade presente, ok? Vamos para a nossa parte de domingo? Domingo vai trazer o título que é o seguinte: O Profeta Relutante. E aí, quem será que é esse profeta relutante? Vamos então para a nossa Bíblia, vamos lá para Jonas novamente. E, embora essa história seja muito breve, ela é cheia de lições impactantes para a nossa vida. Eu costumo fazer uma comparação, e talvez você já também tenha ouvido isso, que Jonas ele pregou durante 3 dias para mais de 120 mil pessoas e todas se converteram. Já Noé, ele pregou durante 120 anos e nenhuma pessoa se converteu, além da família dele, né, que estava ali ajudando ele. Então, olha só, humanamente falando, ele era um profeta de peso, né, um profeta que deu muito certo. Mas a reação dele não foi muito boa. Então, vamos ver na nossa Bíblia, Jonas, aqui. Então Jonas, ele vai trazer a história, com certeza as crianças conhecem demais essa história, que é do grande peixe, né? Mas vamos ver aqui o que a lição traz para nós. Olha só, antes de nós lermos propriamente Jonas, vamos para Mateus 12, dos versículos 38 ao 42. Se você pegou aí na sua Bíblia, você vai ver que o subtítulo é O Sinal de Jonas. E eu quero que você, ao ouvir o que eu vou ler aqui, tente imaginar o nosso cenário atual. Vê se não está descrevendo exatamente o que está escrito aqui. Olha só. Então, alguns mestres e escribas replicaram: Mestre, queremos ver de tua parte algum sinal. Ele, porém, respondeu: Uma geração má e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o do profeta Jonas. Porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Ninivitas se levantarão no juízo com essa geração e a condenarão, porque se arrependeram com a geração de Jonas. E eis aqui está quem é maior do que Jonas. A rainha do sul se levantará no juízo com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis aqui está quem é maior do que Salomão. Nesse texto que nós acabamos de ler, você pode ver a comparação que Jesus fez. Então, assim como Jonas teve 3 dias dentro do grande peixe, ele estaria 3 dias no coração da terra. Então, olha só, essa comparação que ele fez, ali os discípulos não entenderam naquele momento, mas posteriormente eles lembraram dessa situação. Hoje nós conhecemos Jonas como um profeta relutante, como foi aqui o título da nossa lição de domingo. Só que ele ia pregar para os assírios. E eu gostaria que você pensasse num povo muito ruim, de todas as formas. Esse era o povo assírio. Eles eram muito cruéis com as outras nações, tanto que até a lição vai trazer aqui que eles eram comandados, né, por um governo muito violento. Então pense, é aquele tipo de nação que ninguém tem dó deles, ninguém quer chegar nem perto.
E aí, esse era o sentimento de Jonas. Você e eu podemos ter esse mesmo sentimento contra alguém. Por exemplo, a pessoa sempre está caindo, ou é um viciado, ou é um bêbado, né? Você tem aquele certo preconceito com essa pessoa. E aí, às vezes no nosso coração a gente pensa que para ela não tem jeito. Mas olha só, Deus nos ensinando uma grande lição. Quando Jonas foi pregar nessa cidade, todos se arrependeram, principalmente o rei. Ele falou para todo mundo, né, se vestir de saco de pano e tal, e mostrar que eles tinham o verdadeiro arrependimento, tanto que Deus aceitou o arrependimento deles. Então essa é a lição que a gente tem que ter. Será que a gente está tratando as pessoas igual Jonas estava tratando os ninivitas? Isso é muito importante porque a gente tem que lembrar que cada pessoa, ela vale o sangue de Cristo. Jesus morreu por todo mundo, ele deu a oportunidade para todos. E nós devemos levar essa mensagem adiante, ok? Então fica aí de reflexão para nós entendermos a mensagem de Jonas. Mas nós vamos continuar. Vamos para a parte de segunda-feira que diz obra de arrependimento. Olha só, Jonas ele tinha uma mensagem muito distintiva para o povo de Nínive. Eu gostaria que você fosse para a Bíblia comigo em Jonas capítulo 3, versículo 4, para a gente entender um pouquinho mais do recado que Jonas queria passar. Olha só, versículo 4. Começou Jonas a percorrer a cidade caminho de um dia e pregava e dizia: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Lendo esse verso, não parece claro que a cidade já estava condenada? Mas era uma mensagem enviada de Deus, então por que ela não se cumpriu? Vamos ler a continuação dos versos 5 ao 10. Olha só o que diz. Os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Chegou essa notícia ao rei de Nínive. Ele levantou-se do seu trono, tirou de si as vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre cinza. E fez-se proclamar e divulgar em Nínive, por mandado do rei e seus grandes, nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, nem os levem ao pasto, nem bebam água, mas sejam cobertos de pano de saco tanto os homens como os animais, e clamarão fortemente a Deus, e se converterão cada um do seu mau caminho, e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá, e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos? Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito que lhes faria, e não o fez. Olha só, então aqui nós vimos nesse verso que toda a cidade se arrependeu, como eu já falei anteriormente. Mas é bom nós consultarmos a Bíblia. Olha só esse texto que a lição traz aqui para nós. Sua condenação foi evitada. O Deus de Israel fora exaltado e honrado em todo o mundo pagão, e sua lei foi reverenciada. Apenas muitos anos mais tarde, Nínive caiu presa das nações vizinhas, por causa do seu esquecimento de Deus e vaidoso orgulho. Será que nós podemos esperar algo parecido nos últimos dias? A resposta é sim e não. Muitas pessoas vão ouvir o clamor de Deus e vão se arrepender nesse momento. Isso nós podemos ver lá em Apocalipse 18, versículo 4. Ouvi outra voz do céu dizendo: retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados e para não participardes dos seus flagelos. Então olha só que interessante, muitas pessoas nos últimos dias, elas vão ouvir o chamado de Deus. Por quê? Porque elas são sinceras de coração. E isso dá oportunidade para Deus poder, elas dão a chance de Deus poder habitar na vida delas. Então elas vão ouvir esse chamado. Essas pessoas, como as de Nínive, serão livradas do juízo que recairá sobre os perdidos. Mas aqui a gente tem que diferenciar, tem as profecias condicionais e as profecias incondicionais. Aqui nós vemos uma profecia que Deus mandou para o povo de Nínive que era condicional. Se eles não se arrependessem, eles seriam destruídos. Mas assim também nós temos as profecias incondicionais, que por exemplo nós temos aqui a vinda de Jesus. Então só para a gente entender, será que Deus não tem palavra? Tem. Então a gente viu aqui que tem essa diferenciação de profecias condicionais e incondicionais, ok? Vamos então para a nossa parte de terça-feira e vamos entrar na segunda história que nós temos na lição dessa semana, ok? Então o título é O Banquete de Belsazar. Você lembra quem que foi Belsazar? Belsazar está bem descrito em Daniel, ok? Então vamos ver o que a lição traz para nós? Até onde sabemos, Nabucodonosor, ele morreu crendo em Deus, que isso nós podemos ver lá em Daniel 4, tá? Gostaria que você abrisse a sua Bíblia aí, só para nós vermos o subtítulo desse capítulo, tá?
Daniel vem depois de Ezequiel. Então, Daniel 4 vai trazer uma história bem interessante, e só a título de curiosidade, quem escreveu o capítulo 4 de Daniel foi o próprio Nabucodonosor. Se você for ver aí na sua Bíblia, está escrito assim, a loucura de Nabucodonosor, tá? Então é um texto relativamente grandinho, e no verso 37, que é o último verso do capítulo, diz assim, agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo, exalço e glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdadeiras e os seus caminhos justos, e pode humilhar aos que andam na soberba. Então aqui, pare um tempo para ler essa história na íntegra, porque é muito interessante. Nabucodonosor, ele levou 7 anos, ele viveu 7 anos da vida dele como se fosse um animal. Então a Bíblia vai trazer aqui algumas características dele nesse tempo. E depois ele reconheceu que o Deus do céu era o Deus verdadeiro. Então, pense que a família dele conhecia essa história, porque conviveu com ele nesse momento. E nós vamos chegar no capítulo 5 de Daniel, que vai trazer justamente a história de Belsazar. Essa história é muito interessante porque, como nós vimos, Belsazar, que era parente de Nabucodonosor, ele tinha então esse conhecimento do Deus do céu. Não era algo de novo para ele. Então, nós vamos pegar alguns versículos do capítulo 5 para nós entendermos mais essa história. Nós vamos ler a sequência de versos a partir do verso 18. Mas antes de chegar nesse verso 18, eu gostaria só de contar o contexto para você entender o que a gente vai falar aqui. Então, aqui a partir do verso 1, esse rei Belsazar, ele estava dando uma grande festa. Era uma festa pagã. Tinha tudo de ruim que você pode imaginar numa festa. Nesse momento, ele traz os utensílios que o pai dele, Nabucodonosor, levou cativo de Jerusalém. E ele traz ali para justamente mostrar a grandeza dele, que o poderio dele era maior que qualquer outra nação. E aí, nesse momento, nessa festa, nessa grande festa que eles estavam tendo, uma mão, ela começa a escrever na parede. E ela escreve lá, Mene, Mene, Tekel, Parsim. E aí, todo mundo fica assustado, só que ninguém consegue desvendar o que aquilo significa. E aí, a mãe do rei, ela lembra de Daniel. E aí, manda chamar Daniel, e Daniel começa a conversar com eles. Só que eu não quero que você só fique nas minhas palavras. Parei o vídeo para ler na sequência essa história que é muito interessante, tá? Então, eu vou ler a partir do verso 18, que vai falar justamente da conversa, do diálogo que Daniel teve com Belsazar, ok? Olha só, verso 18. Ó rei, Deus, o Altíssimo, deu a Nabucodonosor, teu pai, o reino e grandeza, glória e majestade. Por causa da grandeza que lhe deu, povos, nações e homens de todas as línguas tremiam e temiam diante dele. Matava a quem queria e a quem queria deixava com vida. A quem queria exaltava e a quem queria abatia. Quando, porém, o seu coração se elevou e o seu espírito se tornou soberbo e arrogante, foi derribado do seu trono real e passou dele a sua glória. Foi expulso dentre os filhos dos homens, o seu coração foi feito semelhante aos dos animais, e a sua morada foi com os jumentos monteses. Deram-lhe a comer erva como os bois, e do orvalho do céu foi molhado o seu corpo, até que conheceu que Deus, o Altíssimo, tem domínio sobre o reino dos homens, e a quem quer constitui sobre ele. Tu, Belsazar, que és seu filho, não humilhaste o teu coração, ainda que sabias tudo isso. Então, olha só, aqui nós vimos claramente Daniel relembrando tudo o que tinha acontecido. Ele sabia muito bem, porque ele era filho, então ele era muito próximo do pai, ele sabia o que tinha acontecido. E ali no verso 22 que nós lemos, ele diz claramente que Belsazar, ele não se rendeu ao Deus do céu. Embora ele tenha visto tudo o que aconteceu com o pai dele por justamente ir contra o Deus do céu, ele decidiu ignorar esses eventos. Então, assim como Nabucodonosor quis desafiar o Deus do céu com a estátua de ouro, que você pode ver ali nos capítulos anteriores, também Belsazar quis desafiar o Deus do céu ao usar os utensílios sagrados, que era do templo de Jerusalém. Foi um desafio total. Embora Belsazar tivesse evidências mais do que suficientes e até provas da verdade, ele tinha conhecimento suficiente para entender a verdade. O problema era seu coração. Nos últimos dias, quando a crise final irromper sobre o mundo, as pessoas também terão a oportunidade de conhecer a verdade, o que determinará a sua escolha. Assim como aconteceu com Belsazar, será o coração. Então, olha só, uma coisa nós não vamos ter dúvida aqui. Eu gostaria de voltar com você lá para Mateus 24:14, porque ali diz
E tem uma palavrinha que ela se repete muito na Bíblia para não deixar a gente com dúvida, tá? Então, olha só, Mateus 24:14 diz assim: "E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo." Então aqui ninguém fica fora. Por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Então aqui, desse texto que nós lemos na parte de terça-feira, diz claramente que todo mundo vai ter a oportunidade. O que vai diferenciar as escolhas de cada um é justamente o coração. Então, o coração sincero que vai atender o chamado de Deus e o coração insincero, ou aquele coração duro, que não vai querer chamar ou não vai querer aceitar o chamado de Deus, tá? Que isso nós vimos lá claramente em Apocalipse 18:4, tá? Então fica bem claro. E olha só, a gente tem que ter o cuidado porque às vezes a gente ouve essas histórias e pensa que é distante da nossa vida, mas essas escolhas acontecem todos os dias na nossa vida. Então, a gente tem que ficar bem preocupado com isso e sempre buscar o Senhor, ok? Principalmente nas primeiras horas do dia. Vamos para a nossa parte de quarta-feira, que diz o secamento do Eufrates. O que será que diz isso? O que será que é esse evento? Nós vamos ver, então, aqui na nossa lição na parte de quarta-feira. Um dos pontos mais fortes da Babilônia era justamente como o rio Eufrates passava por dentro dela. Isso dava para ela muita subsistência e um suprimento ilimitado de água. Só que isso, infelizmente, provou ser a sua fraqueza. Quando o exército inimigo eles chegaram para conquistar a Babilônia, ela era impenetrável. Só que eles tiveram uma grande ideia. Eles desviaram o rio que entrava em Babilônia. E assim eles tiveram uma passagem bem tranquila para o interior de Babilônia. Olha só o que o historiador grego Heródoto diz. Aqueles que viviam no centro de Babilônia não tinham ideia de que os subúrbios haviam caído, pois era uma época de festival, e todos estavam dançando e se entregando aos prazeres. Nós vimos aqui as palavras de um historiador. Agora nós vamos ver na Bíblia que esse evento é exatamente o que a Bíblia descreve. Olha só, no capítulo 5 de Daniel, a partir do verso 23. Olha só o que diz. E te levantaste contra o Senhor do céu, pois foram trazidos os utensílios da casa dele perante ti, e tu e os teus grandes e as tuas mulheres e as tuas concubinas bebestes vinhos neles. Além disso, deste louvores aos deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra, que não veem, não ouvem, nem sabem, mas a Deus, em cuja mão está a tua vida e todos os teus caminhos, a ele não glorificaste. Então, da parte dele foi enviada aquela mão, que traçou essa escritura. Esta, pois, é a escritura que te traçou, Mené, Mené, Tekel, Parsim. Esta é a interpretação daquilo, Mené, contou Deus o teu reino e deu cabo dele. Tekel, pesado fosse na balança e achado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino e dado aos medos e os persas. Então mandou Belsazar que vestissem Daniel de púrpura e lhe pusessem cadeia de ouro ao pescoço, e proclamassem que passaria a ser o terceiro no governo do seu reino. Naquela mesma noite foi morto Belsazar, rei dos caldeus, e Dario o Medo, com cerca de 62 anos, se apoderou do reino. Então, como nós vimos aqui, Dario, à frente dos medos e persas, eles desviaram o rio Eufrates e conseguiram entrar com tranquilidade em Babilônia. E aí assumiram o reino de Babilônia, né? Então isso você pode ver na história, isso você pode ver na Bíblia também, e você vai entender que a Bíblia, para você entender com mais perfeição ela, você deve estudar ela de maneira historicista, ou seja, vendo na história. Assim como na queda de Babilônia, o súbito aparecimento de Cristo tomará a Babilônia moderna de surpresa. No entanto, não precisa ser assim conosco também. Nós recebemos e vemos diariamente, através da Bíblia, várias evidências da volta de Jesus. Então, para a gente não cair nessa surpresa, nesse susto, nós precisamos estudar a Bíblia diariamente. Tá? Isso, da mesma forma que quando você torce para algum time, você compra a camisa, assiste o jogo, vê as notícias, assim também nós devemos ser quando nós somos cristãos. Nós devemos vestir a camisa. Não dá para falar que eu sou cristão e não passo nem 5 minutos da minha semana com a Bíblia. Isso é um grande erro, isso é um grande engano. Você só está se enganando quando você faz isso. E eu achei muito interessante o último texto dessa parte de quarta-feira que diz assim: o mundo não será pego de surpresa apenas porque ignora o que Deus previu. Ficará surpreso porque escolheu não acreditar no que ele disse que aconteceria. Olha só que tristeza. Então, por não acreditar, esse vai ser o maior susto. Vamos então para a nossa parte de quinta-feira, e o título é Ciro o Ungido.
tá? Eu gostaria de, antes de começar a ler qualquer texto aqui da parte de quinta-feira, eu gostaria de ir com você lá para Isaías 44, tá? Isaías 44, 28. Isaías é um livro do Antigo Testamento, tá? Antes de Jeremias. Então, Isaías 44, versículo 28. Olha só o que diz. Que digo de Ciro? Ele é o meu pastor e cumprirá tudo o que me apraz. Que digo também de Jerusalém? Será edificada e do templo será fundado. Verso 1 do 45. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita, para abater as nações ante a sua face, e para descingir os lombos dos reis, e para abrir diante dele as portas, que não se fecharão. E agora, para finalizar essa leitura, eu gostaria também de ler o capítulo 48, versículo 14. Olha só o que diz. Ajuntai-vos todos vós e ouvi. Quem dentre eles tem anunciado estas coisas? O Senhor amou a Ciro e executará a sua vontade contra a Babilônia, e o seu braço será contra os caldeus. Você entendeu bem que nós vimos aqui profecias sobre Ciro, tá? Então era Isaías, a gente leu 3 versos que ele está falando sobre Ciro. Só que você sabia que Ciro, ele nasceu pelo menos entre 150 a 200 anos depois de que Isaías escreveu isso? Então imagina a surpresa de Ciro quando ele leu essas profecias a respeito dele, com o nome e exatamente tudo o que ele ia fazer. Ele ficou de boca aberta, assim como eu e você também ficaríamos. Esse famoso persa não apenas libertou o povo de Deus, mas a lição aqui diz que, olha, mas sua campanha contra a Babilônia também é um tipo ou representação da segunda vinda de Cristo. Então nós vamos para a Bíblia agora, lá para 2 Crônicas 36, versículos 22 e 23. Porém, no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor, por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito dizendo, assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra, e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que está em Judá. Quem entre vós é de todo o seu povo, que suba, e o Senhor seu Deus seja com ele. Então, mais um texto aí que nós vemos que a Bíblia já estava falando sobre Ciro. E eu achei uma curiosidade muito fantástica que a lição trouxe para nós, que a nossa Bíblia, ela é exatamente assim, termina ali em Malaquias, né? Então, se você for até Mateus 1 e voltar algumas páginas, você vai ver que o Antigo Testamento termina exatamente em Malaquias. Deixa eu pegar aqui também. Ó, então aqui você está em Mateus e aqui em Malaquias. Só que na ordem hebraica, ela termina em 2 Crônicas, que foi aqueles 2 versos que nós lemos ali. 2 Crônicas 36, versículos 22 e 23. Falando de quem? Falando exatamente de Ciro. Então entenderam que terminou em 2 Crônicas. Já o Novo Testamento começa em Mateus. E se você for aqui em Mateus, você vai ver que o capítulo 1 já fala da genealogia de Cristo. O Ciro antitípico. É claro que Ciro não era uma representação perfeita de Cristo. Nenhum tipo se encaixa perfeitamente com o antítipo. Porém, em termos amplos, nós conseguimos fazer esses paralelos que nós vimos aqui. Vamos então finalizar com a nossa parte do estudo adicional. Como sempre, eu canso de falar aqui, mas eu gosto de falar. Você não precisa só ficar com o que eu falei aqui, tá? Leia na íntegra porque os textos são muito importantes. Mas eu gosto de tirar um pedacinho para a gente refletir, ok? Olha só o que diz. Embora as nações tenham rejeitado os princípios de Deus e nessa rejeição tenham causado a própria ruína, um divino e soberano propósito tem atuado claramente ao longo dos séculos. Se você assistir qualquer jornal, qualquer notícia, você vai ver que o mundo está indo de mal a pior. Mas se a gente tem a confiança em Deus, a gente sabe que tudo está nas mãos dele. Então a gente pode descansar. E é isso que eu quero te convidar a hoje. Descanse nas promessas de Deus. Descanse porque Ele está cuidando de tudo. E olha só, a gente às vezes confia muito em algum amigo que é muito inteligente em alguma área, né? Por exemplo, meu carro está estragado, só que eu tenho um amigo mecânico. Então a gente descansa, né? Porque sabe que o nosso amigo vai fazer o seu melhor. Quanto mais Deus, que Ele entende e sabe todas as coisas. Então, descanse nele. Eu fico por aqui e te espero na próxima semana para nós iniciarmos a nossa próxima lição, que vai falar sobre Êxodo. Então já faça aí
os seus preparativos para ter a lição, porque vai ser fantástica, tá? Nós vamos estudar sobre o livro de Êxodo. E você sabe o que fala sobre o livro de Êxodo? Justamente sobre o santuário. Então vai ser muito bom e já adquira a sua. Eu fico por aqui e até mais.